Quarta-feira, agora até as eleições, a gente vai receber aqui o ilustre âncora do CNN 360, o Yuri Pita, com uma ferramenta super bacana, exclusiva para o Hora H, Vox Radar. Yuri, bem-vindo, boa noite. Estava aqui agora há pouquinho tocando o 360 daqui. Você hoje vai trazer os temas que estão sendo discutidos no momento ligados às eleições. Exatamente, Thaís, boa noite. Estava literalmente aí, né, no lugar que você estava, tocando o 360 junto com a Débora Bergamasco. Bom, você já expôs aqui um dos temas que a gente pediu para o pessoal do Vox Radar medir nas redes, o impacto eleitoral, como é que isso está sendo usado no debate eleitoral, que é uma das pautas que ficou acertadas para ser discutida no Congresso Nacional, ser encaminhada ali para votação conclusiva, que é a PEC do fim da escala 6x1. Sabidamente, uma agenda que o governo abraçou e que a oposição tem encontrado dificuldades para se posicionar. E o que a gente vai mostrar é exatamente isso concretizado nas redes sociais por meio das postagens, que é a nossa primeira arte aqui. Porque perceba o seguinte, né, Thaís, no caso aqui de Lula, por exemplo, ele tem um saldo de menções mais positivas do que negativas. E olha que surpresa, Augusto Cury do Avante também tem menções mais positivas do que negativas. Isso vai estar conectado com o nosso segundo assunto, que depois a gente fala. E todos os candidatos da oposição, de uma forma generalizada, têm mais dificuldade de se posicionar nesse debate e acabam sendo mais alvos de ataques do que de defesa. Por quê? Porque o governo e os seus aliados tomam a frente do debate e a oposição sabe que é areia movediça para ela, não entra tanto nesse debate. Então, quem entra acaba defendendo um e atacando o outro ao mesmo tempo. O pessoal da Vox Radar deixa isso muito explícito. A gente está falando aqui, nessa período de medição, de mais de 2 milhões de menções a qualquer um dos candidatos ou a mais de um candidato só no Instagram. E aí uma mesma menção, uma mesma postagem pode falar bem de um e falar mal do outro. E é isso que ficou claro no debate 6x1. É muito impressionante aqui. A primeira linha de Flávio Bolsonaro, ele tem 63% de menções negativas, é a primeira linha aqui do nosso quadro. O presidente Lula está em segundo lugar, tem 33% de positivo, 40% de neutro, ou seja, e apenas 28% de negativo. Vocês conseguem ver o tamanho da barra vermelha ali, mais para o lado do Yuri. O outro que tem menção, mais de 60%, 63%, igual ao Flávio, é o Renan Santos. É muito impressionante, porque aqui... Ele é o que mais e o Caiado, 80% contra, né? de negativo, né? Aqui se explica porque a base de menções a Ronaldo Caiado, assim como a Romeu Zema e Augusto Cury, são menores. Os três protagonistas nas redes são Lula, Flávio Bolsonaro e Renan Santos. E às vezes eles se alternam em posição. Renan Santos é um candidato nativo do meio digital, então ele tem um volume maior de menções, positivas ou negativas, e como ele explicitamente critica a proposta 6x1, fala que é eleitoreira, etc, etc, ele acaba tendo mais menção também. Né? E isso é importante colocar aqui. O que a gente percebe é que é um debate eleitoral, de posicionamento a favor ou contra, sem entrar no mérito da discussão, sem entrar na discussão que os economistas fazem das consequências, né, de como fechar essa conta e toda a questão que envolve a própria posicionamento dos trabalhadores, né? Não, mas isso fica para depois, né? Os problemas a gente resolve depois, deixa eles se acumularem. Agora a gente vai trazer para vocês a percepção desse debate nas redes sociais sobre como foi o primeiro debate presidencial, esse que aconteceu debate do debate. Domingo, o debate do debate que aconteceu domingo na Rede Bandeirantes. Pois é, e aí por que eu falei que aquela primeira tela tinha conexão com o nosso segundo assunto, que é o debate? E isso explica também aquela menção muito forte de Renan Santos, que foi o protagonista do debate, porque estava lá e porque teve posicionamentos muito voltados para cortes nas redes sociais, então acaba tendo esses 22% arredondando aí de menções depois do primeiro debate realizado pela Band. E aí os dois ausentes, 2 dos 3 ausentes, Lula com quase 21% e Flávio Bolsonaro com 17,5% de menções. E aí, depois que eu falei ali do Augusto Cury tendo essa surpresa ali no debate da escala 6x1, justamente porque ao ter ido ao debate, ter desistido de ir ao debate, que fique claro, acabou conseguindo aí uma menção maior, por exemplo, do que Ronaldo Caiado, que tem um melhor desempenho nas intenções de voto, e Romeu Zema, para ele, assim, vai ficando cada vez mais claro que foi uma decisão muito errada sobre quaisquer aspectos não ter ido ao debate. Seja do ponto de vista de não ter participado do debate em si,
seja do Ocupado ponto de vista que ele espaço, ficou né? apagado. Apagado, né? exato. A Ele já ausência tem de esse Lula desafio, e Flávio né? Bolsonaro foi citada e o que a Vox Radar detecta é que a falta deles dois, como eles tiveram bastante citação e no geral, no cômputo geral da semana, não ficaram tão negativos e em alguns casos até positivo, no caso de Lula teve até mais menção positiva do que negativa, saiu barato ter faltado. Não para Romeu Zema. Para Romeu Zema custou caro, porque ele acabou caindo num patamar ali de coadjuvante que ele não tem na intenção de voto e colocou em risco. Pode passar a ter diante dessa ausência. Ele abriu mão de um espaço que ele já está tão pequeno que ele deveria ter ocupado esse espaço e optou por não fazê-lo. Yuri, Exato. muito obrigada. Até quarta que vem. É isso. Quarta que vem a gente traz aí mais dados da Vox Radar. A gente pesca mais coisa interessante. Exato. Fica de olho no que está movimentando a campanha eleitoral propriamente dita, né? Já vou fazendo um spoiler, quem sabe a gente vai tratar da propaganda no rádio e da TV, como é que ela vai repercutir nas redes, porque é sexta-feira que começa. Então pronto, já tá, um tema já está escolhido aqui, o segundo a gente espera o andar dos fatos, Thaís. Olha, fazendo aqui um esclarecimento, este é um levantamento de interação e comportamento das pessoas nos debates nas redes sociais. Aqui não tem nenhuma sinalização, nem na pergunta, nem na pesquisa, nem neste mapeamento sobre intenção de votos. Isso quem faz são as pesquisas eleitorais, monitoradas pela Justiça Eleitoral, com registro e tudo mais. Aqui é uma leitura do calor e da temperatura dos debates, dos temas relevantes e do sentimento das pessoas, como é que a rede social consegue captar o sentimento das pessoas, como é que elas se posicionam sobre temas importantes ligados à eleição. Mas não há aqui nenhuma indicação de voto. Esqueci uma coisa, Thaís, só para a gente dar o campo, né? Que o período que foi feito, entre os dias 19 e 25 de agosto, que foi feita essa medição pela Vox Radar para a gente trazer aqui. E semana que vem estou de volta contigo aqui no Hora H.